Então, lá, vamos começar hoje a nossa quarta aula, né? Nossa quarta semana, falando sobre papel social. Essa aula eu coloquei no plano, né, no guia, no plano de aula de vocês que eu entreguei no começo do início das aulas remotas, que essa aula seria o indivíduo e os papéis sociais, grupos e equipes, conflitos e ajustamento. Só que é um tema muito grande, ficaria uma aula muito grande. Então, eu vou, nessa aula, apenas falar sobre o indivíduo e os papéis sociais. Então, vamos começar dizendo o que é esse papel social. Será que a gente já parou para pensar o que é papel social? Todos nós desempenhamos um papel social, tá? Eu tenho vários papéis sociais ao longo da minha vida e ao longo até mesmo do meu dia. Eu posso ser de manhã, quando eu acordo, a mãe da Lara, a esposa do Fábio, mas eu também tenho um outro papel social. Eu sou professora dentro do meu trabalho, né? Eu dou aula. Então, a gente vive vários papéis sociais ao longo do nosso dia e da nossa vida. Então, papel social é um conceito que a gente puxa da sociologia e que, de maneira geral, ela vai determinar o quê? A função dos indivíduos na sociedade. E ele é produzido pelas interações sociais desenvolvidas. E essas interações sociais que nós desenvolvemos, elas vão gerar determinados comportamentos em mim, em você, que determina um grupo social. Então, geram determinados comportamentos dos sujeitos de um grupo social. E esse papel social, ele agrupa, como eu disse para vocês anteriormente, um conjunto de comportamentos, normas, regras e deveres que cada um de nós, cada indivíduo, dentro dessa estrutura social, vão ter, né, e que vão determinar diversos padrões sociais. Então, é bom que a gente note que esse papel social, eles podem ser atribuídos a nós ou nós podemos conquistar durante a nossa vida, né? Então, são papéis sociais que podem ser atribuídos ou conquistados por cada um de nós ao longo da nossa vida. E para que a gente possa entender um pouquinho melhor o que é esse conceito de papel social, vamos entrar um pouco no conceito de que é grupo social, né? Então, grupo social, ele designa um conjunto de indivíduos de determinada sociedade onde cada um possui um papel ali dentro, um papel social. Então, os grupos sociais, eles são definidos pela interação social que vai ser estabelecida entre esses indivíduos, né? E esse estabelecimento, né, esse grupo social, para que ele seja reconhecido, alguns fatores compartilhados são essenciais. Valores, tradições, objetivos, interesses, dentre outros. E a formação desses grupos sociais, eles estão intimamente relacionados com o conceito de papel social, visto que durante as nossas relações sociais, eles auxiliam na determinação de preferências, de valores, gostos dos indivíduos, ou seja, na identidade social de um grupo, os quais, por fim, eles vão determinar seus papéis como sujeitos sociais. Então, alguns exemplos de grupos sociais que nós desenvolvemos durante toda a nossa vida. O grupo da família, ele é um tipo de grupo social, né? A escola, o grupo do trabalho, da política, da mini-igreja, das manifestações culturais, dentre outros. Então, tudo isso são exemplos de grupos sociais. E os grupos sociais é aquele grupo que nós estudamos nas duas últimas aulas. Podem ser divididos em grupos primários e grupos secundários. E exemplos de papel social? Então, dependendo do status social que nós ocupamos dentro dessa estrutura social, nós desempenhamos determinados papéis. Por exemplo, aqui tem um exemplo desse homem. Mas, como eu disse no começo da aula, eu dei o meu exemplo, né? Sou mãe, é um papel. Sou esposa, é um outro papel. No meu trabalho eu tenho um outro papel, né? Então, todos nós temos vários papéis ao longo da nossa vida, que ou nos são atribuídos ou nós conquistamos. Então, um homem solteiro e trabalhador que desenvolve determinados papéis sociais nos diferentes locais que frequenta. Por exemplo,
ele tem. No seu trabalho, ele é gerente, ele exerce uma função que lhe é atribuída, gerir, organizar, analisar o trabalho dos outros, da mesma forma que nos grupos religiosos, em casa, nos locais de lazer. Então, seu comportamento, o papel social, é determinado pela posição que ocupa na estrutura social, nos fornecendo um padrão de conduta. Então, o meu papel dentro de casa como mãe faz com que eu tenha um padrão de conduta. O meu padrão de conduta, ele está muito interligado ao papel social que eu exerço, ou que eu vivo naquele momento. Da mesma maneira, uma mulher que tem filhos e trabalha numa loja desempenha os papéis sociais específicos que lhes são atribuídos, como mãe, esposa e no meio profissional. Isso determina os padrões comportamentais desenvolvidos em vários espaços sociais que nós passamos, que nós vivemos, né? Então, em casa, na escola, no trabalho, então vão determinar os meus padrões de comportamento. E aí, não só a gente pode ver papéis sociais em pessoas e indivíduos, mas instituições sociais também têm um papel social. A escola, ela tem um papel social, né, que compõe o sistema. E também ela desempenha, por exemplo, ela desenvolve determinadas ações, né, consoante a função e a posição que pretende ocupar na sociedade. Na escola, o ensino e a aprendizagem, elas são principais funções desenvolvidas pelo indivíduo que a compõe. Trata-se de uma instituição social muito importante, visto que agrega diversos sujeitos com o intuito de desenvolver conhecimentos. Por sua vez, os atores sociais que a compõem, eles desenvolvem determinados comportamentos que são instituídos, por exemplo, os alunos, os professores, o diretor, cada um tem um papel. O papel de diretor é um papel. Aquela pessoa que está com uma função de diretor, ela exerce um papel. Gerir, organizar. O professor, ele está exercendo um papel ali dentro daquela instituição. E o aluno, um outro papel, né? O papel social do trabalho, né? Então, o papel social no trabalho é desenvolvido consoante o estado social que ocupa. Por exemplo, se uma pessoa é gerente, o operário de uma fábrica, ele tem papéis específicos, né? Enquanto o primeiro, que é gerente, desempenha o trabalho de organizar, ser gestor daquela fábrica, daquele local, o segundo ele vai desenvolver o quê? As habilidades que, durante seu período de trabalho como operário, ele deve desenvolver, ele deve fazer. Então, o status social de cada um é diferente, sendo determinado pelo quê? Pela posição que eles ocupam dentro daquele trabalho, dentro daquela fábrica. No entanto, dentro de um grupo social, por exemplo, dos operários, você pode ter um status social mais elevado, seja por ser aquele operário mais habilidoso, né? Tem um trânsito mais livre entre os outros, né? Então, ou é mais velho da turma, então tem status também, ou papel, status social que, por sua vez, designa um papel social diferente de um outro que também é operário. Então, percebam aí as nuances e as diferenças dentro desses papéis. O papel social da comunicação. Então, além das instituições sociais, escola, família, igreja, trabalho, a comunicação, ela também desenvolve um importante papel social entre os indivíduos, entre as pessoas. Por quê? Porque é por meio dessa comunicação social, por meio dela, que os atores sociais, eles compartilham informações e experiências, os quais são mediados pela interação entre eles, pela interação também da comunicação. O papel social e status social. Então, além do conceito de grupo social, o papel social ele está intimamente relacionado com o do status social. Lembra aquele exemplo dos operários? Você faz parte desse papel social, né? Você está ali. Papel social, todos são operários, mas de repente o mais velho, por ser a experiência, ele tem um status diferente daquele que é novato, né? Você percebe aquele que tem uma desenvoltura melhor dentro, ele pode ser o mesmo operário, mas como ele é mais habilidoso, ele tem um status social diferente. Então, uma vez que, segundo as funções que desempenham os indivíduos, adquirem o quê? Um status social, ou seja, o status social ele determina a posição que os indivíduos ocupam na estrutura social, segundo o papel social que eles exercem.
Ele está classificado de duas maneiras, ou adquirido ou atribuído, né? Eu tenho um status social que eu adquiri, porque pela minha idade, dentro daquele grupo de operários, pela minha experiência, então eu adquiri um status, ou então ele foi atribuído. Dentro daqueles operários, você tem um chefe dos operários, então aquele status foi atribuído a ele. Então, ele pode ser, esse status ele pode ser classificado de duas formas, adquirido ou atribuído. Assim, enquanto primeiro nós adquirimos, né, sem nosso consentimento, ou seja, já adquirimos quando nascemos, por exemplo, irmão mais velho, filho do delegado, então esse aqui é um status, um exemplo, um outro exemplo de status que é adquirido. O segundo é determinado segundo o papel social que desempenhamos sobre a vida, por exemplo, produtor, gestor, estudante, empresário, com outros tipos de status adquirido. Então, qual é a nossa atividade? Atualizar as atividades que vocês têm. Eu não vou passar mais nenhuma outra atividade. Vocês façam as atividades que estão pendentes das duas últimas semanas, tá? Essa semana a atividade é atualizar as atividades pendentes, tá bom? Então, até a próxima aula.